Mas não tem outra coisa, a lógica de tudo isso. O homem já vinha valente, o homem já vinha bêbado. Qual é? Enfrentando polícia. A própria Jerusa diz aqui que ele era dado a isso, questionar as coisas. E aí, rapaz, quiser multar, multa. Quiser multar, multa. Tudo não tem nada a ver com a minha vida, não. Daqueles que enfrentam as autoridades, daqueles que enfrentam a polícia, daqueles que enfrentam, desacata as pessoas. É o estilo dele, desacatar. Aí, de uma hora para outra, há uma transformação, uma conversão. Não, senhores policiais, me desculpe. Não dá para acreditar num negócio desse, senhores jurados. Senhora jurada. A não ser que isso seja um forjamento das coisas. Um acrescentar, aumentar, hiperbolizar o que aconteceu naquele dia, querer prejudicar o policial. 1 minuto foi rápido. Deu um chute, aconteceu o trabalho de imobilização e da algema. Foi rápido. Não é só eles que dizem isso, não. Os testemunhas falam isso. Mas se dissesse a verdade simples, senhores policiais, ninguém acreditava. Porque ia dar razão a vocês. Porque ia dar razão a eles. Se a verdade fosse dita simples como ela é. Por isso que tirando está certo. O homem é naturalmente inclinado a exagerar, a diminuir conforme lhe convém. A não ser aquelas pessoas que estão em busca de ser melhores, ter mais consciência, ter mais verdade na vida, no coração, elas tendem a ir superando isso, elas tendem a ir dizendo as coisas como são. Foi assim, foi assim, foi assim, foi assim, foi assim. Porque como é que são nossos olhos? Nós somos testemunhas. Nós temos ouvidos. Qual é o grau de veracidade de nossos olhos? Qual o grau de veracidade de nossos ouvidos? É do tamanho de nossa evolução espiritual. Não é só porque eu vejo, não é só porque eu ouço, que já é verdade. Eu vou ver conforme o meu grau de evolução espiritual, meu grau de sinceridade, meu grau de integridade, meu grau de verdade, meu grau de compromisso. Essa vai ser minha visão. Não é só porque eu vi. Sim, mas eu vou ver o grau da sua responsabilidade. Não é só porque você viu, não. Porque seus olhos espelham a sua integridade, o grau da sua integridade. Mas vocês viram aqui a testemunha Kézia Alexandre. O rapaz lá disse que foi 10 minutos bater. A Kézia Alexandre veio aqui, eu não vi batendo muito, não. Constrangida, pobre coitada, constrangida. Constrangida. Os senhores viram ela dizendo aqui, eu não vi batendo muito, não. Para mim não ia causar nem essas coisas. Para mim o rapaz nem ia morrer, pelo que eu vi, pelo que eu constatei. Ela ainda vai dizer mais. Pelo que eu vi, os policiais não tiveram intenção de matar aquele cidadão. É eu que estou dizendo? Aí, se eu estiver mentindo, me detone. Nem me escute mais. A Kézia Alexandre, ela dizendo, eu não vi. Bateram um pouquinho, foi pouco. Porque ela não pode de uma hora para outra dizer a verdade simples. Os policiais entraram, deram um chute, tiveram que mobilizar, caíram e tiveram que levar ele para fora. Por quê? A verdade simples não vai convencer. A verdade simples não demoniza os policiais. O que é que demoniza os policiais? O que é que faz dos policiais culpados? É depoimento como o da testemunha. Marco. Faz isso. Porque a verdade do laudo, a verdade do morto, a verdade de Dona Kézia, eu não sei da onde se viu tanta coerência, eu não sei da onde viu tanta harmonia dos depoimentos, tanta firmeza dos depoimentos, eu não sei onde se viu isso. Não, vamos dar a cada um, que é seu. Justiça é isso, dá a cada um que é de cada um, a verdade do tamanho de cada fato, a verdade do tamanho de cada acontecimento. Aí sim, aí a gente consegue fazer justiça. E aí, senhores jurados, aumentaram e hoje foi mostrado que não aconteceu isso. Está aqui o laudo, está aqui o laudo, está aqui o morto, está aqui a testemunha que morreu falando.
Não, você está dizendo que eles fizeram isso, mas eu estou aqui, os médicos me examinaram, se fosse tudo que o senhor está dizendo, pare com isso. Prova pericial. Laudo do carro. Laudo da agressão no pé do cidadão. A própria Jerusa fala que o rapaz não tinha carteira, que o rapaz bebia, que o rapaz... E aí? Mas só que na forma que a promotora falou aqui, é como se a verdade dela fosse absoluta, fechada, emocionou, não tem mais verdade alguma. Ou como não vou mais ouvir o advogado, eu estou emocionada, a promotora mostrou, a promotora falou. Calma. Nossa justiça é salomônica. Nossa responsabilidade com a justiça é maior. A responsabilidade é com a gente mesmo. Aí, veja só outra hipérbole. Hipérbole, os senhores sabem, é essa figura de exagerar as coisas. Estou com a fome do tamanho do mundo. Isso é uma figura de linguagem que a gente chama de hipérbole. O senhor não está com a fome do tamanho do mundo, mas ele quer ilustrar que ele está com muita fome. Isso é uma hipérbole. Eu vou mostrar para o senhor outra hipérbole. Jogaram o homem dentro da carroceria. Não jogaram não. Colocaram. Quando perceberam que o homem precisava ir para o hospital, Dona Jerusa fala isso aqui. A Dona Kézia diz que não viu nenhum empecilho dos policiais na prestação de socorro. Mas tem um vídeo aí dizendo, não faz isso não, não faz isso não, não faz isso não. Parece até a voz dele. Mas eles não fizeram isso. O que a Dona Kézia vai dizer aqui, Alexandre, o que a própria Dona Jerusa vai dizer, é que eles, eu disse, eles colocaram o rapaz dentro da carroceria do carro. Tinha ambulância? Tinha ambulância? Tinha SAMU? Tinha todas as condições para atender a pessoa? Não, mas jogaram dentro de um carro, jogaram lá e jogaram. Um hipérbole. Por quê? Porque a verdade simples é favorável aos policiais. A hipérbole não, a hipérbole é para condenar. Mas justiça não é hipérbole. Justiça é medida, justiça é equilíbrio, justiça é verdade simples, não é hipérbole. Hipérbole nos leva ao erro. Hipérbole nos leva à decepção. Justiça não é hipérbole, justiça é moderação, é equilíbrio, é verdade. Mas jogaram. Isso, poxa, que maldade desses caras. Mas para poder condenar é preciso destruir a imagem. É preciso esquecer que eles são pai de família. É preciso esquecer que eles são bons policiais. É preciso esquecer que eles são primários. É preciso esquecer que eles em nenhum momento sacaram arma para atirar no cidadão. É preciso esquecer a paciência que eles tiveram. É preciso esquecer o homem. Vamos esquecer. Joga um véu aqui em torno dele. Aí vamos julgar pessoas fictícias. Bandidos, criminosos. Que fazem as pessoas sumirem. Vamos jogar os fictícios. Não, mas nós estamos trabalhando com ficção. Nós estamos trabalhando com pessoas reais. Pessoas que têm coração, pessoas que têm mente, pessoas que têm responsabilidade. Aí eles levam o cidadão, prestam todo o auxílio que é possível prestar. Ele não era o médico. Levam lá para o posto. Aí ele vai dizer. Aí o que é que a testemunha vai dizer? Levaram o homem morto, levaram o homem para a delegacia. Olha onde está a maldade. Olha onde está a maldade. Ele nem viu. Jerusa fala isso que nós fomos para o posto. A Jerusa, mulher do cidadão, do Magniel. Por isso que eu estou dizendo, o depoimento dela aqui não está devendo nada à justiça, não está devendo nada à verdade, não está devendo nada ao morto, não está devendo nada aos policiais. Ela disse o quê? Nós fomos para o posto. E o que é que o Lobo vai dizer? O Marco Lobo. O que é que o Lobo vai dizer? Levaram o cara na carroceria para a delegacia. É como se quisesse ainda prender o cidadão daquele jeito. Mas por quê? Porque a verdade simples não é favorável à visão dele. A Jerusa está dizendo que levaram o cidadão para o posto
Quando chegaram, perceberam, tiraram as algemas do cidadão. Infelizmente, a pessoa não se tocou, a pessoa não caiu a ficha, a pessoa não sabe a responsabilidade que tem. Aí eu digo, mas o senhor viu? Ele disse, não, mas uma pessoa me disse. Quer dizer que o senhor está dizendo coisas que o senhor nem viu? O senhor está afirmando coisas que o senhor nem viu? Que o senhor chegou lá a falar? Falaram para o senhor que foram para o posto. Como é que o senhor deduziu que eles foram para a delegacia? Levar o homem algemado, morrendo e tal. Vamos agora para a delegacia. Vamos levar ele, vamos colocar ele na jaula. Vamos tomar depoimento dele. Chega a ser impressionante as coisas. A hipérbole, a irresponsabilidade. E o que é que diz a dona Jerusa? Não, os policiais, nós fomos juntos, eles foram juntos, tiraram as algemas. Quer dizer, ela nem diz isso, ela diz que nem viu algemas, ela nem se lembra. Sinceridade dela. Ela poderia dizer, não, estava algemado. Eles me humilharam, eles bateram, eles dificultaram o socorro para os policiais. Eles não fizeram nada. Ela teria todo o direito de dizer isso, embora tivesse inventando. Mas ela teria todo o direito, por ser mulher, por ser companheira. Era compreensível, era razoável. Mas ela não vai dizer isso. Ela vai dizer que nós fomos, não se lembra nem que houve algemas. Os policiais tiraram as algemas. Aí vamos para o outro momento desses fatos. Nós estamos levando o que nós estamos falando à conclusão. Aí chegam no posto. O rapaz vivo. Se esse rapaz estivesse vivo, talvez esses policiais tivessem até... A sociedade estava até aplaudindo. A sociedade estava dando até troféus para ele. Mas por uma fatalidade o cidadão morreu. Então por uma questão mudou. Aí eles foram para o posto. Não tinha remédio, não tinha médico, não tinha estrutura, não tinha a menor condição de fazer os primeiros socorros, porque o cidadão era hipertenso, o cidadão estava quase em coma alcoólico. Quase em coma alcoólico, não é eu que estou dizendo não, mais uma vez, não sou eu que estou dizendo. Quase em coma alcoólico. Não sou eu. Acredite no laudo. Se os senhores acharam que eu sou advogado e não sei o que, você quer advogado, acredite no laudo. Acredite no laudo. Acredite na perícia. Acredite na perícia. 12,56 DGL de álcool etílico. Isso extrapolou qualquer tipo de limite. Isso era quase outra dimensão. Outra dimensão. Aqui, ó. 12,56 DG/L. Por isso que quando a perícia vai ser feita no exame cadavérico, vai ter uma coisa interessante que logo vai constar. Que é, em grande parte, decorrente de excesso de álcool. Excesso de álcool. Quando vai dizer assim, esse laudo aqui. Esse laudo vai dizer. O laudo cadavérico vai dizer. Veja como os próprios laudos estão dialogando uns com os outros. Está dizendo aqui, quase como alcoólico. Um homem grande, um homem valente, um homem embriagado. Aí o laudo cadavérico vai dizer assim. A pupila dos olhos permanece dilatada, mesmo submetida à incidência da luz. A pupila dos olhos. Encontra-se em midríase paralítica. Aumento dessa pupila de forma enorme. E isso é devido a excesso de álcool. Um dos motivos. Excesso de álcool. Não teria nada a ver se ele não tivesse
embriagado. Se ele tivesse nessa condição alcoólica, midríase paralítica, a pupila totalmente dilatada por um grau excessivo de embriaguez. É o laudo. Se os senhores não quiserem acreditar em mim, mas eu peço que acreditem no laudo. Uma perícia não é prostituta das provas. Olha o laudo aqui. Laudo da avaria do carro comprovado. Laudo da agressão ao pinho comprovado. Laudo do que ele não foi espancado está comprovado. O laudo de que ele estava totalmente embriagado, quase em coma alcoólico, está comprovado. As contradições do lobo estão comprovadas. Claro que às vezes não se acredita em político, não acredita, a sociedade não acredita mais em político, a sociedade não acredita mais muito em advogados, a sociedade não acredita em polícia. Mas eu estou pedindo apenas que os senhores acreditem. Acreditem aqui, ó. Nisso aqui. Isso aqui não é político, isso aqui não é advogado, isso aqui não é laudo. Mais outro laudo, mais o laudo do carro, mais o laudo da perna dele. Acredite no laudo. É o melhor ponto de referência para os senhores. Eu não vou ser manobrado por advogado, por promotor. Acredite no laudo. Acredite no laudo. Aí, não tem atendimento algum. O rapaz vivo, senhores jurados, o rapaz poderia ser salvo. O rapaz poderia ter sido salvo se tivesse estrutura mínima da saúde pública. Não, mas é melhor demonizar os policiais. Não vamos tocar em saúde pública, não. Não vamos tocar que isso aqui não tinha médico, não vamos tocar que isso aqui não tem estrutura, não vamos tocar que isso aqui está abandonado pelos poderes públicos. Saúde. Que não tem médico, que não tem remédio, que a saúde está entregue às traças. Não, mas vamos tirar isso, porque isso aí é uma verdade simples. E isso favorece eles. Vamos tirar eles. Não vamos tocar nisso, não. Porque favorece a verdade simples. É preciso hiperbolizar. O rapaz sai daqui e ainda chega no Quinari vivo, pelas informações. Nada. Dizem que deram adrenalina, né? Para quem é hipertenso. Pedindo a cabeça, pedindo tudo. Adrenalina. Não, mas vamos passar por cima disso? Não vamos falar isso, não. Isso aí está dentro do contexto, é verdade. Mas favorece eles. Vamos tirar, não vamos tocar. Vamos demonizá-lo. É só demonizando, é só hiperbolizando. É só tirando as coisas do tamanho que são para condenar o policial. Vamos pagar a culpa dos mortos nos vivos que eles estão aqui. Vamos jogar 20 anos na cadeia, vamos tirar o emprego deles, vamos prender, vamos mostrar para a sociedade. Isso não é justiça. Isso é crueldade. Isso é irresponsabilidade. Isso é vingança. Summa ius, summa iuria. Dizia Marco Túlio Cisso, grande tribuno, advogado político romano. Summa ius, summa iuria. Justiça excessiva, summa injustiça. Desde quando justiça excessiva é justiça? É uma summa injustiça. Então se formou esse processo, começaram a dar corda nos oficiais. Lá dentro da própria corporação. Começaram a dar corda lá dentro da própria corporação. Prende os caras, prende os caras, prende os caras. A imagem da polícia. Olha a imagem da polícia. Como é que vai ficar a imagem da polícia? O cara morreu, dá uma satisfação aí para a sociedade. Prende os caras, dá flagrante nos caras. Dá flagrante nos homens, a própria polícia. Porque a gente vive de jogo de marketing. A gente vive de jogo de dar satisfação para a sociedade. A gente nem sabe se aconteceu. Mas vamos acalmar a sociedade? Prende os caras, dá um flagrante nos caras aí.
Porque lá já vai ficar todo mundo caldo. Aí se pergunta, a gente pode se perguntar, por que então esse flagrante? Por causa disso! Para dar satisfação para a sociedade. De que prenderam policiais. De que houve uma resposta pronta, satisfatória. Que a polícia não comunga com isso. Nem tiveram a responsabilidade de examinar melhor a causa, como fez a doutora Lucélia, delegada. Nem tiveram a responsabilidade. A doutora Lucélia teve. Cadê que a doutora Lucélia acreditou nessa história? A delegada daqui, cadê que ela acreditou nessa história? Ela enquadrou os cidadãos aí como era para ter, no máximo, como um homicídio culposo. No máximo, para se apurar ainda. Não foi por dolo, não foi por vontade, por querer matar, porque eles teriam matado na estrada, sem testemunha. Eles poderiam ter dito que reagiu, que enfrentou a polícia, que se jogou em cima das pessoas, que quase matava uma criança, que partiu para cima e tiveram que atirar. Era isso que eles tinham que fazer. Poderiam ter feito para se justificar. Muito mais razoável, muito mais provável, muito mais aceitável. Teriam até mais respaldo para fazer uma defesa. O cara quase desrespeitou a polícia, quase passou por cima de um sargento, quase mata uma criança, quase mata outra mãe, quase atropela o carro da polícia, se jogou o carro em cima do carro da polícia, partiu para cima do policial, pá! Estavam armados. Se eles tivessem interesse de matar o cidadão, tinham feito isso lá, senhores jurados. Era mais razoável, era mais aceitável, era mais ponderável do que querer matar a pessoa lá. São questões que os senhores não podem deixar de examinar, ponderar. Mas a polícia, os próprios xerifes, os próprios oficiais, para aparecer para a sociedade. É mais fácil pegar as hipérboles, é mais fácil pegar as testemunhas, é mais fácil explicar para as pessoas da televisão do povão que mataram mesmo. Dá muito trabalho explicar laudo. Dá muito trabalho explicar laudo, dá muito trabalho explicar esse outro laudo, dá muito trabalho explicar esse outro laudo, dá muito trabalho. Ixi, isso vai dar muito trabalho. Vamos logo jogar as feras. Jogue-os as feras. É mais fácil de explicar para a sociedade. Tá aí as hipérboles, foram eles e pronto. Eu lá vou ter tempo, se eles quiserem que se vire depois, explica. Eu quero saber é que a nossa corporação já explicou. A própria polícia contribuiu para alguns oficiais para vocês estarem aí. Eu não estou aqui só para aplaudir a polícia, não. Viu, senhores policiais? Os senhores já me conhecem. Os senhores já me conhecem, que eu não estou para agradar os policiais, eu não estou para agradar a instituição. Vocês sabem que não estou. Eu fiz vários júris onde eu apontei erros. Aqui em Tarauacá, em Cruzeiro. Eu cumpro minha tarefa. Mas graças a Deus, sempre gozei do respeito de vossas excelências, vossas senhorias. Onde eu vou? Mesmo quando foi preciso eu ir muitas vezes de encontro à polícia militar. Mas mesmo assim, sempre em ato de reverência, me saudavam, me cumprimentavam, batiam continência, como eles fazem com as pessoas que eles gostam. Eles batem continência para quem eles gostam. Se eles gostarem, se eles admirarem. Isso para mim é sempre uma alegria. Mas isso não me faz ficar acuado quando eu vejo erro. Simplesmente. Porque o meu papel de advogado é livre. Eu não deixo ninguém bagunçar, dizer o que eu, advogado, tenho que fazer. Eu não vim ser advogado para desonrar uma história. Um júri, uma advocacia. Os grandes homens, eu não vim ser advogado para isso. Para ser amarrado por partidos, por pessoas que queiram manietar. Não, quero liberdade da palavra.
É a tábua do advogado, é o ofício do advogado, como dizia Rui Barbosa. Perdeu a liberdade, perdeu seu brilho, a sua condição de profissional. Porque vai ter julgamento que vai exigir liberdade da palavra. Vai ter julgamento que você vai ter que ir contra instituições poderosas. Vai ter julgamento que você vai ter que ir contra forças, violência muitas vezes. Tem um dos episódios mais bonitos que eu acho da história da advocacia é quando um imperador chamado Calígula, meio doido, nomeou o imperador até o cavalo dele. Só para eu ter uma ideia, imperador de Roma, violento, matava quem se opusesse a ele. E lá Sêneca, que era um filósofo, advogado, ia fazer a defesa de um desafeto do imperador, de um desafeto do Calígula. Então Sêneca foi para o Fórum Romano, aquelas coisas maravilhosas, aquela arquitetura imponente. O cidadão ficava desse tamanho diante do fórum, dos prédios, das muralhas, das colunas. Calígula montado no seu cavalo, em todas as suas vestes reais, chegou na frente do fórum e ameaçou Sêneca, se ele fizesse a defesa do seu cliente. Sêneca, num dos episódios mais bonitos da advocacia, olhou para Calígula e disse assim: saiba, ó rei, que eu obedeço primeiro a Deus, segundo, a minha consciência, e só por último, o rei, se o rei tiver razão. Então eu procuro honrar essa tradição. Eu procuro honrar essa força que se chama defesa, essa força que se chama advocacia. Porque eu me inspirei nela, busquei recurso nela, nessa tradição. E nós chegamos então a esse ponto da polícia fazer esse espetáculo. E está lá a Lucélia ser testemunha hoje aqui, a delegada. Mas está com a filha doente, né? Está com a filha doente lá no Nordeste. Mas ela ia ser, está enrolada na testemunha da defesa. Licença maternidade, Nasceu? Foi. Criança nasceu. Aí a notícia que eu tenho é que tem algum problema, alguma coisa de saúde, não sei se é com ela. Prematuro, né? Prematuro. Ela vinha, a doutora Lucélia. Nós íamos ouvir a doutora Lucélia. Aí a promotora ia ter a liberdade de dizer para a delegada por que não enquadrou logo. Doutora, por que a senhora não enquadrou os homens como homicídio doloso triplamente qualificado? Eu queria ela dizer assim: calma, doutora. Eu estou dizendo agora, talvez ela diria para a senhora também: calma, doutora, não é assim não. A gente tem que investigar primeiro. A senhora acha que esses policiais aqui, pessoas decentes, fazendo a nossa segurança na sociedade, a pessoa fazendo arruaça, bêbado, sem carteira, querendo matar criança, querendo matar pessoas, reagiram conforme a proporcionalidade lá. A senhora quer que eu enquadre as pessoas aqui? Não, não vou fazer isso não. Eu tenho responsabilidade. E está aí a doutora Lucélia, abriu investigação e enquadrou esses homens com homicídio culposo. Para a gente investigar se eles poderiam ter mais um pouco de cuidado. Mas não que eles mataram, queriam matar, queriam ter que ser cruéis. Mas para a gente investigar se eles poderiam ter mais um pouco de cuidado. É diferente. É muito diferente. E é mais condizente com a verdade simples. A doutora Lucélia, dessa profissional, foi condizente com a verdade simples. Depois abandonaram a verdade simples. Deixaram a delegada. Deixaram a verdade apurada por um profissional competente, a doutora Lucélia. Saíram da verdade simples. Vamos para a hipérboles. Vamos fazer um show na sociedade. Vamos enquadrar. Vamos pedir prisão. Vamos pedir o sangue. É igual os revolucionários da Revolução Francesa. Tinham lá Marat, violento, queria prisão para todo mundo. Tudo ele queria prisão, tudo ele queria jogar as pessoas na cadeia. Um advogado lá gritou: dá um copo de sangue para esse canibal, que ele tem sede de prisão, ele tem sede de tortura, ele tem sede de acabar com o trabalho dos outros.
Ele tem sede de acabar com a família dos outros. Ele tem sede de acabar com a dignidade dos outros. Dá um copo de sangue, aquele canibal. Senhores jurados, eu peço a vossas excelências, ponderem bem. Os senhores não estão julgando facções criminosas aqui. Os senhores não estão julgando policiais torturadores. Os senhores não estão julgando policiais que são membros de organização criminosa. Os senhores estão julgando policiais sérios. Os senhores estão julgando conforme os fatos que se revelam para vossas excelências. É preciso saber votar. Com cautela. Sem afobação. Eu sei que vossas excelências vão fazer isso. E tem uns quesitos que eu vou abordar aqui. Porque esse crime não era para ser assim doloso. Votem com a verdade simples. Votem com a doutora Lucélia, delegada. Votem com o laudo de alcoolemia. Votem com o exame cadavérico. Votem com o corpo de delito que foi feito no Pinho. Votem pelas contradições e mentiras que foram vistas no depoimento que sustenta a acusação. Votem na verdade simples. Não estou mentindo. Não estou enrolando. Não estou pedindo um absurdo. Não estou criando teses improváveis, sem base nos autos. Estou pedindo a verdade simples. Tire as hipérboles. Essas qualificadoras são hipérboles. Essas agressões, essas coisas que colocaram no processo, é coisas que incharam a justiça. A justiça não pode ser inchada. A justiça é equilíbrio, a justiça é beleza, a justiça é ordem. Desclassifiquem. Desclassifiquem este crime. Como era para o início ser. Não era homicídio doloso, homicídio culposo, para ainda ser investigado. Mais uma vez. Tem quantos minutos, doutor, por gentileza? Já foi, foi 1h30. Tem de hora. Só alguém foi melhor, mas já. Deixa mais ela. Tem ali, ó. Entrega aquela lista do doutor, aí a gente pega o outro daqui. Então vai ser perguntado para os senhores. No dia 21, a materialidade, a doutora vai perguntar, vai explicar, como sempre faz, deixar os senhores livres para decidir. No dia 21 de abril de 2014, por volta das 23 horas e 30 minutos, na residência localizada na rua Isaura Benício de Amorim, bairro Quixadá, comarca de Capixaba, Acre, o senhor Magdiel Hélito Chaves Victuri sofreu as lesões descritas no laudo cadavérico de folha 178, 187, que foram causa de sua morte? Sim. Está aqui, o laudo está dizendo. Não é porque os testemunhas estão dizendo, não. Porque o laudo está dizendo. Só que o laudo não está dizendo conforme os testemunhos, é diferente. Qual a autoria? O acusado Anderson Roberto Pinho, isso aqui. Vai ser perguntado para todos eles. O acusado Anderson Roberto Abreu Pinho concorreu para o crime na medida em que, juntamente com terceiros, praticou lesões acima mencionadas? Não, praticou não. Eles agiram para conter o cidadão. Eles agiram no estrito cumprimento do dever dele desde o início. Que não atiraram no rapaz, que não atiraram no carro, que não atiraram no pneu, que não inventaram coisas para poder agredir o cidadão.
Eles vinham agindo dentro do estrito cumprimento do dever legal, e é lógico deduzir que eles continuaram agindo dentro do devido processo legal. A vítima veio infringindo a lei várias vezes, e é lógico deduzir que ela, ao final, continuou infringindo a lei. Ilógico, irracional, sem base, é pensar diferente. Que policiais que desde o início mostraram responsabilidade, desde o início mostraram cautela, desde o início mostraram moderação, lá no final, de uma hora para outra, a pessoa com mão levantada, eles matarem a pessoa, agredirem até a pessoa morrer. Isso é ilógico. Como é ilógico acreditar que o cidadão com carteira cassada há mais de 6 meses, dirigindo embriagado, colocando em risco as vossas vidas aqui de Capixaba, das crianças aqui, bêbado, violento, desrespeitador dos policiais, da lei, umas 3 pessoas, ele poderia ter morto naquele dia, pelo menos 3 pessoas, o sargento, a mulher que ia com a criança e a própria criança. Pelo menos 3 pessoas esse cidadão poderia ter matado naquele dia. Continuou desobedecendo, jogou o carro em cima do outro carro da polícia. E é ilógico concluir que ele saiu com as mãozinhas para cima, tranquilo, calmo. É ilógico concluir isso. É inverter os papéis, é inverter o raciocínio, é inverter nossa inteligência. Então, que lesões? Eles não praticaram lesões. Se tivessem dito essas hipérboles aí, não digo das testemunhas não, tá? Não digo de todas as testemunhas. Não digo da Jerusa, não digo da Késia, não digo da Daniela. Digo dele, que destoa de tudo. Se tem uma coisa isolada aqui nesse processo, é o depoimento dele. Se tem uma coisa isolada aqui, é o depoimento dele, e não dos policiais. Eles usaram a força necessária para conter o homem grande, violento. Cadê as lesões? Cadê a cara toda inchada? Se foi tanta porrada, se foi tanto chute. Aqui tem um arranhão que é típico de quem cai no chão. O arranhão no rosto aqui dele do lado. Não é nem contusão, é tipo de quem arranha. No chão. O chão era de cimento, ralado. Aonde é que está o foco da batida? Aqui. Aqui. Se fosse chute, gente. Eu juro, se fosse chute. Se fosse essas absurdidades de chute. Era aqui, era aqui, era aqui, era aqui, era aqui. Era em todo lugar. Isso que é difuso, não vem inventar negócio de difuso, que isso aí não é difuso, não é isso. Isso é um conceito inventado. Não está dizendo que foi tanto chute, por 10 minutos que não acabava mais? E por que aqui só está aqui, nessa região aqui? Posição, senhor Jurado, da queda, está revelado, o laudo está revelando. Caíram junto. Ah, mas não pode cair para frente? Sim, não pode cair para frente, porque a promotora não quer. Mas a física não obedece à professora, à promotora. A física não quer saber se a maior autoridade do mundo não quer obedecer às leis da física. A física não está nem aí, a física tem para física. Cai para trás, cai para frente, cai conforme as dinâmicas. Isso mostra que quando caiu, bateu, pá, no canto, contra o dente. E se tivesse tido o atendimento necessário, o rapaz não tinha morrido. Não tinha morrido. Mas é muito simples essa verdade. Naturalmente, o homem é inclinado a aumentar, a diminuir.
Mas a verdade está na simplicidade das coisas. Jesus diz, na mesma medida que vós medirdes, vós sereis medidos. Uma medida boa, socada, sacudida, transbordante. Você não julga com hipérbole? Você não julga com exagero? Como é que você vai se queixar se um dia você será submetido a um julgamento dessa maneira? Será que você é tão inocente para pelo menos querer se queixar? Será que não tem a menor consciência para se examinar, se perceber a sua biografia? Mesmo quando é alertado por isso. Quando se julga inocentemente, tudo bem. Mas quando já se julga com as informações, quando já se julga com os dados, quando já se julga com as perícias, quando já se julga com... já não é mais inocente. Então, senhores jurados, eu peço a vossas excelências que votem nesse quesito 2. Não. Dai a César o que é de César. Os senhores não estão aqui para ir para a plateia. Os senhores não estão aqui para dar satisfação ao promotor. Os senhores não estão aqui para dar satisfação para a polícia. Os senhores não estão aqui para dar satisfação à capixaba. Os senhores estão aqui para dar satisfação à justiça, à consciência de vossas excelências. Por isso que o voto é secreto, é sigelo. Quem quiser ficar com raiva, quem não quiser concordar, é outra coisa. Os senhores são representantes aqui de uma instituição que tem 2.500 anos. Ruiu impérios. Ruiu instituições. Ruiu poderosos. Mas a instituição do juiz não ruiu. Quesito da desclassificação. Que a delegada está dizendo que foi culposo. O laudo está dizendo que foi culposo. Os depoimentos dizem que foi culposo. Então nós vamos pedir para os senhores repor a verdade simples. Pedir para os senhores reporem a verdade. Os acusados agiram por negligência, imprudência ou imperícia. Muito provavelmente possa ter acontecido isso. Mas não porque quiseram matar. Mas não porque quiseram destruir. Não porque tinham vontade de matar. Mas que é possível que a gente possa examinar que eles poderiam ter mais cautela. É muito diferente. É como uma delegada constatou. É como os laudos constataram. Uma testemunha que foi ele, foi capaz de desvirtuar todo o processo. Foi capaz de desvirtuar as intenções das instituições. Foi pego como verdade. Totalmente arrasado, destruído um depoimento como esse aqui. Mas é difícil explicar isso publicamente na sociedade. Mas aqui é possível. Aqui tem tempo. Aqui se pode mostrar. Aqui se pode colocar as coisas no real tamanho delas. Então peço a vossas excelências que é um quesito da defesa. Primeiro quesito, eles não bateram. Eles usaram a força necessária. Infelizmente, por uma fatalidade, o homem que estava bêbado, caiu e bateu a cabeça no chão. Eu não estou dizendo não. É o laudo, é a delegada. Se os senhores votarem no seguinte da coautoria, já não se vota mais. Se os senhores aceitarem a proposta da delegada, se os senhores aceitarem a proposta dos laudos, se os senhores aceitarem a verdade simples e reconhecerem o homicídio culposo, não se vota mais também os outros quesitos. Eles vão responder por homicídio culposo, o processo vai ser mandado para outra vara, e se eles tiverem responsabilidade por isso, eles vão pagar. Mas dentro da verdade simples, dentro da justiça simples. Aí a gente segue com o próximo quesito. Da absolvição. O jurado absolve o acusado? Isso. O infringidor da lei foi a vítima. Eles foram os cumpridores da lei. Quer dizer que nós vamos demonizar o cumpridor da lei.
É muito impactante isso. Nós vamos demonizar os cumpridores da lei e nós vamos glamorizar o violador da lei. Não. Nós vamos com a verdade simples dar a cada um que é de cada um. Nem demonizar, nem glamorizar. Mas dá o que cada um merece. Dá o que o Código Penal diz. Dá o que o laudo diz. Dá o que a doutora Lucélia diz. Dá o que as outras testemunhas disseram aqui. Dá o que a Kézia Alexandre falou aqui. Eles bateram pouco, para mim não ia nem dar aquilo. As senhoras acham que ele ia dizer, se fosse esses 10 minutos batendo, esculhambando, chute para tudo canto, vocês iam dizer um negócio desse? Isso é a consciência, chamando, cobrando, você não pode estar dizendo isso aí não. Você não pode não. Você vai se acertar consigo mesmo. O depoimento ela disse que nem viu, e muito provavelmente, talvez essa mulher não tenha nem visto. Mudou. Depois voltou atrás. Voltou atrás de outra forma. Eu não vi ele me batendo assim, não. Para mim, não ia dar isso aí. Se os senhores acham que fosse dar a verdade que estão dizendo aqui, ela ia dizer isso? Como o outro disse, foi tanta pé, foi tanto chute que eu já sentenciei. Esse não escapa. Mas ela não, ela foi mais responsável. Ela disse, eu vi. Eles não bateram muito. Uma forma dela dizer, não bateram. E ela disse, para mim não ia dar isso. Porque o que ela viu não foi isso que ele diz. O lobo diz. É o Hobbes, grande filósofo, diz, o homem é lobo do próprio homem. E se puder destruir, às vezes puder humilhar, às vezes puder enterrar, às vezes puder se aproveitar, o homem é o lobo do próprio homem. Então a nossa tese de desclassificação é esse quesito. O réu agiu por imprudência, negligência e imperícia. Nesse rumo, nosso quesito da desclassificação. Essa tese desde a polícia. Essa tese é da delegada. Essa tese é da defesa que concorda com a delegada. Essa tese são dos laudos. Nossa tese aqui não é lesão seguida de morte. Uma desclassificação que passaria a atribuição ao presidente do júri. Essa tese é homicídio culposo e vai para a devida vara. Desclassificação imprópria. Absolvição, desclassificação imprópria. Questões legais. E o jurado absolve? Absolvo. Absolvo porque os policiais agiram no estrito cumprimento do dever legal. Absolvo porque os policiais poderiam ter matado ele lá na estrada e não mataram. Absolvo porque os policiais poderiam ter atirado nele. Absolvo porque eles poderiam ter feito isso antes e não lá quando eles tiveram que conter a vítima. Absolvo porque o laudo está dizendo que eles não machucaram a vítima. Absolvo porque o laudo está dizendo que foi uma queda, embora a promotora, a acusação esteja dizendo que não se pode cair para frente. E aí eu vou pedir aquisitação à doutora a respeito desse quesito. O estrito cumprimento do dever legal. Houve algum excesso nesse cumprimento? Vamos dizer, não, talvez eles tenham se cedido um pouco, alguma coisa. Mas não foi tortura, não foi crueldade, não foi pancada, não foi isso. Vai ser feita uma pergunta como proposta de tese de defesa. Esse excesso do estrito cumprimento do dever legal derivou de culpa, eles poderiam ter tido mais atenção um pouco, eles poderiam ter mais prudência, eles poderiam ter mais cautela. Aí, senhor, nós estamos dentro da verdade. Simples. Algo mais palpável, algo mais aceitável, algo mais razoável.
Aí vai ser quesitado esses policiais, eles foram levados eles mostraram um grau de controle, eles mostraram um grau de controle que merece o nosso reconhecimento. Porque se fosse em outros lugares do país, talvez os policiais tivessem enchido de bala aquele carro. Porque é uma afronta, gente, a ordem. Imagine se eu pegar, passando numa barreira policial, e eu furar a barreira policial. Os policiais atrás de mim, eu furando e jogando para... Imagine um negócio desse acontecer com os senhores. Para isso acontecer, o grau é de irresponsabilidade, de desprezo pela ordem, pelas instituições, em alto grau. É só a gente se imaginar fazendo isso. Furando barreira policial, não está nem aí para jogar o carro em cima dos outros, dar o carro na polícia, enfrentar a polícia. É só a gente se imaginar fazendo isso para ver o grau de desaforo, de afronta, de irresponsabilidade que chegou o cidadão com a polícia. Eles não atiraram no pneu, eles não atiraram no carro, eles não mataram o cara na estrada. E eles sendo publicamente expostos na sociedade. Quer dizer que essa polícia não vai fazer nada não? Quer dizer que a polícia não prende não? Será que estão brincando com a polícia? O cara brinca com a lei, a sociedade abarca, a sociedade cobra, a sociedade humilha. Esses policiais velhos, esse pessoal velho, essa polícia velha que os caras fazem bagunça. O cara fardado, uniformizado, com toda a autoridade da lei, o cara bagunçando na frente do policial. Não tem como tolerar um negócio desse. Nós estamos na sociedade, nós temos que respeitar o contrato social, nós temos que respeitar a lei, nós temos que respeitar o código, nós temos que respeitar as autoridades. Eu não quero que os policiais cheguem aqui e queiram tomar minha responsabilidade de advogado. Mas eu vou lá tomar o posto de vocês? Afrontar o posto de vocês? Eu nunca vi vocês afrontando o meu. É o contrato social. É a vida em sociedade. É a vida numa civilização. Precisa ter respeito pelos outros. Pela atribuição de cada um. Imagine que alguém chegasse aqui e tomasse o lugar de vocês. Não, respeito aos jurados. A atribuição do jurado. Então o cidadão desrespeitou os policiais. Expôs os policiais na sociedade, não obedeceu ordem de parada, não obedeceu ordem de nada. Imagine para nós chegarmos num ponto desse. Que grau nós estaríamos? De desrespeito, de obediência, de falta de responsabilidade social, de emprego com os outros. Que grau nós não estaríamos? É só a gente colocar um pouco nisso. Se vendo ele fazendo isso, eu vou fazer o que ele fez. Que grau nós não estaríamos? Só para a gente sentir o grau de respeito, de desrespeito que esse cidadão chegou com a polícia militar. Vamos deixar isso acontecer não, senhor jurados. Não vamos deixar isso acontecer não. Nós estamos precisando de ordem no Brasil. Nós estamos precisando de pessoas que ponham a ordem nessa sociedade. O Brasil está uma confusão. O Brasil está um caos. O Brasil está um conflito. Esses bandidos afrontando a autoridade. Esses bandidos invadindo delegacias, esses bandidos invadindo, matando policiais, esses bandidos querendo assaltar o poder da República, das instituições militares, da polícia. Nós não podemos deixar isso, nós não podemos aplaudi-los, nós não podemos glamorizá-los, nós não podemos demonizá-los. E aí nós vamos votar as qualificadoras. Estou chegando ao fim. Estou chegando à conclusão. Aí vamos votar as hipérboles. Nós esperamos que nem cheguemos a isso. Nem precisemos votar, chegar a essa indecência, essas hipérboles.
Decência probatória. Indecência probatória. A delegada trabalhou com a decência probatória. A delegada trabalhou com a decência, com a decência das provas. Aí vai ser perguntado: a vítima, Magdiel, foi agredida por não ter obedecido a ordem de parada da guarnição policial. O que eu falei para vocês? Que o ser humano é levado a aumentar e a diminuir conforme lhe convém. Aí qual é essa pergunta que está aqui, doutor? A vítima foi agredida só por não ter obedecido a ordem de parada da guarnição policial. Olha a gravidade, olha a diminuição das coisas, só por isso. Só por isso os policiais fizeram o que fizeram. Diminuíram conforme convém. Aumentam as coisas dos policiais, diminui a da vítima, conforme lhe convém. Demoniza e glamoriza. Aí ele diz: nós agiu por motivo fútil só porque foi agredida porque não ter obedecido a ordem de parada da guarnição policial. Ela não foi agredida não, os policiais que tiveram que contê-la. E ela não desobedeceu só a ordem de parada policial não, diminuíram demais. Vamos ser mais verdadeiros, vamos ser conforme o processo. Ele estava dirigindo sem carteira, passada. Não foi só porque não desobedeceu a ordem da polícia, não. Ele estava dirigindo alcoolizado. Ele desrespeitou a ordem policial. Isso é só um aspectozinho. É muitos, mas eles diminuíram. Ele jogou o carro em cima de uma mãe. Ele jogou o carro em cima de uma criança. Bêbado. Ele jogou o carro em cima do policial, José Lopes. Ele jogou o carro em cima da própria viatura da polícia, mas olha aqui como eles diminuem. Não, será que o policial agiu com motivo fútil só por ele ter desobedecido a ordem de parada policial? Por favor. Votem não. Ele agiu por motivo fútil só porque não obedeceu a parada policial? Não, porque não foi só isso não, foi um monte de outras coisas que ele fez. Os jornais sim estavam condenando o rapaz por motivo fútil. Como é que o motivo de ser fútil, sem importância? Desobedecer a polícia, afrontar a polícia, colocar em risco a vida das pessoas, quer dizer que se os policiais agirem, os policiais foram fúteis na ação. Não se esperava do policial uma contundência na ação. Não, os dados para nós revelados aqui, e ainda estão dizendo que o policial agiu por motivo fútil, sem importância, e não poderiam ter agido, buscado e prendido a pessoa. Tem condições de aceitar uma qualificadora dessa. Perguntando-se aqui. O acusado Roberto aí vai ser perguntado para cada um. Agiu por motivo fútil, uma vez que a vítima foi agredida por não ter obedecido a ordem de parada da guarnição judicial? Isso é realmente um descompromisso com a prova sem tamanho. Quando for perguntado, eles agiram por motivo fútil? Não espera nem chegar aqui. Aí você perguntar outra hipérbole, eu não chamo nem de qualificadora. Eu não chamo isso aqui de qualificadora. Eu chamo isso aqui de hipérbole. Exagero. Descompromisso com a verdade. Perguntado, peço a vossas excelências que digam não. Outra qualificadora. Isso vai ser perguntado para todos. O acusado, Anderson, para cada um, agiu por meio cruel, pois a vítima continuou sendo agredida enquanto agonizava no chão? Quem
Jerusa chegou na hora que ele estava no chão algemado e não viu eles continuando batendo no rapaz. A dona Jerusa, a mulher do Magdiel, ela não mentiu. Poderia ter mentido, era razoável, era aceitável. Agora, o cidadão dizer que os policiais continuaram batendo, mesmo tendo dominado a pessoa, quem diz isso, senhores jurados? Além deles todos negarem, além dos laudos dizerem que isso é mentira, está aí a dona Jerusa dizendo que não aconteceu isso. Perguntar da Kézia a Alexandre, é só passar o depoimento dela, se ela viu os policiais continuando batendo no rapaz, ela disse que não viu. A Daniele vai dizer que não viu. Por que é que está se perguntando aqui então? Por que é que está se perguntando um negócio desse? O acusado Anto agiu por meio cruel, pois a vítima continuou sendo agredida enquanto agonizava no chão. Que prova tem isso? Que seriedade probatória tem isso? A não ser um exagero, uma hipérbole, uma vontade de ver uma justiça excessiva no coro dos outros. É muito fácil exigir justiça excessiva para o coro dos outros. Mas se fosse para o nosso, se fosse para um de nossos familiares, éramos os primeiros a dizer: que é isso? Isso é um exagero. Então, vamos julgar conforme é o certo. Vamos julgar conforme é o correto. Afastem qualquer possibilidade disso aqui passar. Não tem prova alguma disso. O laudo está mostrando que não houve essa crueldade que está dizendo aqui. Aí a outra qualificadora. 3. O acusado Anderson Roberto Abreu Pinho agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que foi derrubada ao chão, quando já estava com as mãos para o alto, sofrendo ainda chutes no abdômen e na cabeça. Não tem prova alguma disso. Que recurso que dificultou a defesa do ofendido? Queriam que não usasse algemas? Criou-se aqui uma possibilidade de não usar algemas. Como não se usa algemas no caso desse? Se a pessoa está incontrolável, a pessoa está irritada, ela cai no chão de mão para trás, e se joga e se bate tudo, é algema na mão da pessoa, isso é razoável, isso não é abuso. Se fazia necessário. Eles foram perceber que a vítima estava ofegante depois de levar ela lá para fora. Mas lá ela estava jogando as pernas, ela estava jogando os braços, ela é forte, ela é grande. Tiveram que botar. Como é que eles não iam colocar isso, fazer isso? Fizeram o uso necessário dessas algemas. Então, senhores jurados, já chegando ao final, o que eu espero dos senhores é o juramento, compromisso e o que os senhores prometeram neste julgamento. Julgar conforme a vossa consciência e os ditames da justiça. É isso que eu peço aos senhores. Não é conforme as hipérboles de uma testemunha. É conforme a verdade simples de vários laudos. É conforme a verdade simples de uma delegada. É conforme as verdades sem os exageros da inclinação humana, que não se tolera no julgamento, que não se tolera no tribunal do júri, pelo grau da responsabilidade que nós temos com esta instituição, com a justiça e com a gente mesmo. Peço aos senhores que votem conforme as provas. Votem conforme a delegada. Votem conforme os laudos.
votem conforme a verdade. Demócrito, um filósofo antigo, ele dizia que a verdade está nas profundezas. A verdade não está na superfície. Veritas est in puteo. A verdade está nas profundezas. É preciso mergulhar para encontrá-la. Na superfície existem essas hipérboles. Na superfície existem essas ânsias condenatórias. Na superfície existe essa vontade de ver preso, perdido trabalho, emprego, dignidade. Mas nas profundidades, nas profundezas de um processo criminal, a gente pode encontrar a verdade do tamanho que ela é. O ato de descobrir a justiça é um ato de mergulho. É um ato de mergulho nas profundezas dela. Não é da superficialidade, que às vezes a gente se emociona. Talvez tem o compromisso de mergulhar nas profundidades. Jesus falou isso aos seus discípulos quando eles não pegavam peixe algum. Dia todinho, eles navegando sem pegar peixe. Jesus disse, navegue para as águas mais profundas. E os discípulos, apóstolos, moveram-se para as águas mais profundas, jogaram a rede, pegaram muitos peixes, muitos frutos do mar. Essa é a proposta do julgamento. Saiam da superfície do emocionalismo, das provas superficiais da acusação. Navegue para as águas mais profundas do laudo, da verdade, para colher os frutos da verdade e da justiça. Muito obrigado.